Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje a rodada tá cheia, quarta-feira com 12 jogos, eu analisei todos eles. Vou te passar minha análise e o meu palpite, então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, segunda noite aí da nova temporada chegou e hoje tá cheio, tá? São 12 jogos, tem clássico, estreia, revanche, linha de valor em quase todos os jogos aí. E no final desse vídeo eu também preparei aquele bilhete especial, um palpite exclusivo aqui pro YouTube. Então, vem comigo e bora analisar essa rodada que tá recheada, são 12 jogos, como eu tava sentindo falta disso, tá? Olha, lembrando que pra você que quiser palpite em jogador, múltipla e bingo, eu solto tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar as entradas de hoje, porque a gente já tá forrando nesse começo de NBA. Então, bora analisar o primeiro dos 12 jogos da rodada. Vamos lá! Vamos começar falando de Brooklyn Nets contra Charlotte Hornets e a bola vai subir em Charlotte, tá? Num duelo entre as duas franquias que estão em reconstrução aí. O Brooklyn vem de um ano muito turbulento, com 44 formações diferentes e um elenco que aposta em jovens, como Michael Porter Jr. E galera, Terrence Mann também tá nesse elenco agora, tá? O time ainda carece de eficiência ofensiva, mas tem mostrado mais disciplina defensiva aí também e busca consolidar uma identidade nessa temporada. Do outro lado, o Hornets volta com LaMelo Ball, Brandon Miller, todos saudáveis e reforços como Colin Sexton e Mason Plumlee. É um time com talento, mas ainda é bem irregular. Historicamente, o Charlotte costuma começar bem a temporada, mas o Brooklyn tem se mostrado competitivo fora de casa. Hoje eu vou buscar um handicap positivo para o Brooklyn Nets, a linha tá alta e eu acho que vai ser um jogo disputado. Brooklyn Nets mais 8.5 vai ser minha escolha para esse jogo aqui. Ou seja, eu confio que o Brooklyn possa perder por no máximo 8 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Brooklyn Nets para esse primeiro jogo da rodada e agora bora chamar o jogo 2 dessa rodada. Vamos lá! E agora bora chamar o jogo 2 e antes eu quero te pedir, se gosta desses vídeos de análise, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem análise aqui, tá? E galera, agora vamos falar de Cleveland Cavaliers contra New York Knicks. Hoje o Madison Square Garden, o estádio do Knicks, vai pegar fogo com esse duelo entre duas potências do leste, tá? O Cavs vem aí de uma temporada espetacular com 64 vitórias e chega com sede de revanche depois da eliminação para Indiana, tá? E mesmo sem Garland e Max Strus, o elenco ainda segue forte, com Donovan Mitchell, Thomas Bryant e alguns outros aí, tá? Já do outro lado, a gente tem o Knicks, que tá com uma nova era aí, Mike Brown, Karl Anthony Towns, Jalen Brunson e Michael Bridges aí também, galera, além de Odiano Nobe. Um elenco que é muito talentoso, mas ainda está em processo de encaixe. Esse confronto costuma ser bem disputado e de pontuação baixa, tá? Especialmente em Nova York, onde os azarões têm sempre se saído bem. E hoje eu vou aproveitar o lado do Cleveland aqui, é um time entrosado, um elenco profundo, uma mentalidade vencedora e acredito que isso vai pesar logo na estreia. Vou buscar esse handicap positivo e o meu palpite aqui vai ser Cleveland Cavaliers mais 3.5, ou seja, confio que o Cleveland pode perder por no máximo 3 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Cleveland Cavaliers aqui e bora pro terceiro jogo da rodada. Vamos pra terceira análise, porque tem muito jogo pra falar ainda. Bora lá! E agora vamos falando de Miami Heat contra Orlando Magic, tá? O clássico da Flórida que abre a temporada no Kia Center aí, tá? E galera, o Miami Heat entra em quadra sem Tyler Hero, que é o motor ofensivo da equipe e vai depender muito de Bam Adebayo para criar essa movimentação ofensiva. A gente tem aí Norman Powell que chegaram e o entrosamento ainda é uma incógnita, tá? E o Magic, por outro lado, vive o oposto. Um elenco jovem,
confiante, que está em evolução já fazem algumas temporadas, com Paulo Banchero, Franz Wagner formando uma dupla explosiva e com a chegada de Desmond Bane no ataque ganha ainda mais espaçamento e poder de fogo. Jogando em casa, galera, com a torcida empolgada e com o ritmo acelerado, Orlando deve sim dominar esse jogo, tá? Por isso que com o elenco mais completo, mais saudável e em ascensão, meu palpite vai ser Orlando Magic menos 5.5. Ou seja, confio que o Orlando vença por pelo menos 6 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou confiar na vitória por uma pequena margem do Orlando Magic aqui e bora chamar o quarto jogo do dia. Vamos lá! E agora vamos falar de Raptors contra Hawks, um jogo que vai ser em Atlanta, tá? E galera, o time de Atlanta recebe um Raptors que tá renovado. O Toronto volta aí com Scott Barnes, RJ Barrett, Emmanuel Quickley, todos saudáveis e agora adiciona Brandon Ingram, o reforço que pode transformar esse ataque. A defesa mostrou muita evolução no final da última temporada e o time promete brigar de igual para igual contra esse Atlanta, tá? Mas o Atlanta chega forte. Trae Young continua sendo o maestro do ataque, agora tem Porzingis e Alexander Walker aí para dar um suporte. Um elenco bem mais alto, mais equilibrado e com poder ofensivo real, tá? Eu acredito que vai ser um jogo muito disputado, mas vou ficar com o time da casa aqui nesse final e o meu palpite vai ser Atlanta Hawks para vencer a partida de hoje, beleza? Vou buscar a vitória do Atlanta em um jogo que vai ser difícil, mas eu vou confiar nos Hawks jogando de frente sua torcida. No jogo de estreia aqui eu vou com eles. E agora bora para outro jogaço que vai rolar na noite de hoje, o jogo entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics, tá? Como eu tava com saudade dessas análises. Galera, é um clássico de gigantes na casa dos Celtics aí. O Sixers chega ainda com muitas dúvidas, tá? Joel Embiid, por exemplo, deve ter minutos limitados. Paul George tá fora e Tyrese Maxey sobrecarregado, tá? Galera, o talento existe, mas o entrosamento e a confiança ainda não estão lá essas coisas. Já do outro lado, é um dos atuais campeões da NBA, venceu a penúltima temporada, tem a estreia sem Jason Tatum, mas Jaylen Brown e Derrick White estão em quadra liderando. A chegada de Anthony Simmons também traz mais pontuação e um coletivo de Boston que segue forte como sempre, tá? Mesmo desfalcado, Boston ainda é o time mais sólido, com sistema ajustado e aquela mentalidade que a gente já conhece, principalmente jogando dentro de casa, onde faz seu melhor papel aí. Por isso que o meu palpite para esse jogo entre Celtics e Sixers vai ser Boston Celtics mais 2.5, ou seja, o Celtics deve vencer esse jogo, mas pode perder por até 2 pontos, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Vou buscar o Boston Celtics aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora bora falar de um duelo interessante também entre Detroit Pistons e Chicago Bulls, tá? Um duelo aí da divisão central. E galera, o Detroit Pistons surpreendeu na última temporada e chega forte com Cade Cunningham comandando o ataque e Jalen Duren que tá dominando o garrafão, né? E mesmo sem Jaden Ivey, o time ainda tem muita identidade e confiança e com Cunningham em quadra, Ivey não deve fazer tanta falta. Enquanto o Chicago vem sem Kobe White, isso faz o time perder o ritmo ofensivo, perder a criatividade. É um elenco talentoso, mas ainda é inconsistente, ainda não tem uma direção clara, tá? Eu vou então confiar no Detroit, fez uma excelente temporada na temporada anterior, é um elenco mais maduro, pronto para começar a temporada em alta, e o meu palpite aqui vai ser Detroit Pistons para vencer a partida de hoje, beleza? Vou buscar a vitória do Detroit Pistons aqui e bora chamar mais um jogo dessa rodada, mais um bom duelo que tem novo elenco para essa rodada, para essa temporada, tá? Vamos lá pro próximo game, bora! E ó, pra você que tá gostando dessas entradas, se quiser mais palpite, tudo analisado, explicado detalhadamente como esses aqui, eu solto tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição, tá? Já tem muita entrada lá pra hoje. E galera, agora vamos falar de New Orleans Pelicans contra Memphis Grizzlies, dois times que têm um elenco diferente pra essa temporada. Em Memphis, Ja Morant está de volta, voltando a liderar o Grizzlies num time mais equilibrado, né? E com reforços pontuais que chegaram agora, como Caldwell Pope, e a diferença é que a defesa continua sendo uma ótima defesa, o diferencial do Memphis, tá?
Enquanto isso, o Pelicans chega com Zion Williamson renovado e Jordan Poole como uma nova peça, mas as ausências pesam aqui, tá? O entrosamento ainda é duvidoso e o time precisa provar consistência depois da saída de Brandon Ingram. Então, eu vou com o Memphis, tá um time mais confiável aqui, o elenco mais sólido, um técnico novo e uma atmosfera de estreia em casa. Por isso que meu palpite para esse duelo, que deve ser um jogo disputado, vai ser Memphis Grizzlies para vencer a partida de hoje, beleza? Vou buscar a vitória do Memphis Grizzlies aqui e bora chamar o próximo jogo da rodada. Vamos lá, rodada cheia, hein, galera? Vambora! E galera, agora vamos falar de Washington Wizards contra Milwaukee Bucks, tá? E galera, o time do Milwaukee Bucks recebe aí o jovem time do Wizards dentro de casa e o Washington é um time que vive uma reconstrução cheia de talentos jovens, tá? Bobby Carrollton, Bilal Coulibaly, Alex Sarr, mas ainda carece de experiência porque, como eu falei, são todos muito jovens. Enquanto o Milwaukee entra em transição depois da saída de Damian Lillard e Brook Lopes, mas Giannis ainda continua sendo uma força dominante. E a chegada interessante de Miles Turner ajuda defensivamente, mas ainda é um time que busca o ritmo, tá? Hoje a gente tem uma linha gigantesca para esse jogo de estreia, jogando mais 14.5 pro Wizards. É uma linha pesada, tá? O Milwaukee Bucks com certeza deve vencer esse jogo, mas os jovens do Wizards vão brigar até o fim. Não é possível que vão começar a temporada tão ruim assim. E o meu palpite aqui vai ser, enquanto tá tudo se ajustando, o Washington Wizards mais 14.5, ou seja, o time de Washington pode perder por até 14 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Washington Wizards aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falando de LA Clippers contra Utah Jazz, tá? O elenco do Utah Jazz tá se reconstruindo, mas ainda é um elenco muito jovem e defensivamente frágil, tá? Já o Clippers vem com tudo. Kawhi Leonard tá saudável, James Harden em boa forma e Bradley Beal chegando para completar um ataque poderoso, tá? Além disso, Brook Lopes e John Collins estão aí para dar aquela força diferenciada no garrafão. O Clippers tá com o elenco bem mais experiente, uma defesa sólida e um poder ofensivo para dominar o jogo do início ao fim. E vai ser muito interessante ver esse elenco em quadra. Por isso que o meu palpite para esse jogo vai ser confiar na boa vitória do Clippers e vai ser Los Angeles Clippers, menos 7.5. Olha aí, eu confio que o Clippers vença por pelo menos 8 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou confiar na super vitória do Los Angeles Clippers aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falar de San Antonio Spurs contra Dallas Mavericks, tá? Galera, é o primeiro clássico texano aí da temporada e com ingredientes fortes. O Spurs entra numa nova era sem Greg Popovich e é liderado por Victor Wembanyama, que promete ser o novo rosto da franquia, tá? Mas o time ainda é aquele elenco jovem, sem muita profundidade e identidade aí. Enquanto o Mavericks vem com o elenco reformulado, muito mais físico, Anthony Davis chega para dominar o garrafão e D'Angelo Russell dá um volume ofensivo, enquanto Kyrie Irving tá se recuperando aí, tá? Hoje eu gosto do Dallas Mavericks, tem uma linha boa no handicap positivo e é um time mais completo e pronto para mandar o recado nessa estreia aí. O meu palpite para esse jogo vai ser então Dallas Mavericks mais 3.5. O time pode perder por até 3 pontinhos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Vou com Dallas Mavericks aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falar de Sacramento Kings contra Phoenix Suns, tá? Em Phoenix, galera, o Suns depende totalmente de Devin Booker, sem Kevin Durant, que saiu pro Rockets, Bradley Beal, que saiu, e Jalen Green também, tá? O elenco é curto e irregular. Já o Kings chega com várias opções defensivas, mesmo sem Domantas Sabonis e DeJounte Murray, o DeRozan, Lavine e Westbrook garantem o volume e experiência para esse confronto. E a equipe também tem sido muito eficiente fora de casa, tá? Eu gosto do Sacramento Kings aqui, tem um handicap positivo, uma linha alta demais para um time que pode brigar ponto a ponto com qualquer adversário aí. Por isso que meu palpite vai ser
Sacramento Kings mais 6,5. Olha aí, o Sacramento pode perder por até 6 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Vou com o Sacramento Kings para esse jogo aqui. E agora bora pro último jogo da rodada, mas fica até o final porque tem aquele palpite em jogador aí, tá? Bora lá! E agora vamos falar de Portland Trail Blazers contra Minnesota Timberwolves para fechar essa rodada gigantesca. Mas antes eu quero te pedir, se estiver gostando do videozão, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem análise por aqui de todos os jogos da NBA, tá? Galera, então vamos falar aí de Timberwolves contra Trail Blazers. Fechando a noite aí, galera. Os Wolves vão enfrentar o jovem time do Trail Blazers e o Minnesota mantém o mesmo núcleo das finais de conferência. A gente tem aí jogadores importantes como Anthony Edwards, Rudy Gobert, Julius Randle e Mike Conley e entra com muita moral e entrosamento. O Portland tem talento jovem, mas falta experiência e força física. E mesmo com o Jrue Holiday liderando, o time ainda é muito cru, tá? Por isso que o meu palpite para esse jogo, então, vai ser Minnesota Timberwolves para vencer a partida. Tá com o elenco entrosado, uma defesa sólida, mentalidade de contender logo na estreia, já que tá com o mesmo elenco das finais, tá? Então, vou com o Minnesota Timberwolves aqui. E agora bora para aquele palpite em jogador, aquele bilhete exclusivo aqui do YouTube, galera. E o nosso bilhete aqui de hoje vai começar com Franz Wagner para 25 ou mais pontos, rebotes e assistências combinados, tá? É a primeira seleção dessa dupla. Wagner encerrou a última temporada com uma média de 34 por jogo, tá? Cumprindo essa linha de 25 ou mais em 9 dos últimos 10 jogos e em 61 dos últimos 66 jogos. Hoje ele é projetado para pelo menos 32, vem de 2 jogos seguidos contra o Heat batendo essa marca com 30 e 40 praça. Com papel ofensivo consolidado e participação em todas as áreas do jogo, tem excelente potencial para repetir esse desempenho, tá? Essa é a primeira seleção e agora bora com a segunda parte da nossa duplinha, que vai ser Onyeka Okongwu para 6 ou mais rebotes, tá? Galera, Onyeka aí terminou o último ano com uma média de 9 rebotes por jogo e chega projetado para 10 ou mais, cumprindo essa linha em 62 dos últimos 76 jogos e contra o Raptors teve 12 e 8 rebotes nos últimos 2 confrontos, tá? Com uma presença muito dominante no garrafão, um ritmo rápido de Atlanta, o over tem excelente valor aqui. Por isso, então, que nossa dupla do dia vai ser essa duplinha de extremo valor, beleza, pessoal? E ó, tô deixando o link desse bilhete pronto aqui na descrição. Clicou, pegou o bilhete prontinho, não precisa procurar jogador, partido, nem nada disso. Caso não dê para pegar a entrada pelo link, é porque você ainda não tem sua conta na Stake. Clica aqui pelo bilhete, cria sua conta lá e vem pegar nossas entradas de hoje, tá? Galera, então, vou finalizando nossa análise de hoje por aqui, rodada recheada. E se você quiser mais palpite em jogador como esse, tudo de graça lá no meu grupo, é o primeiro link aqui na descrição. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!